Eu o conheci 15 anos atrás. Foi-me dito que não restava nada. Não havia razão, consciência, compreensão e até mesmo sentido mais rudimentar de vida ou morte, de bem ou mal, certo ou errado. Eu conheci essa criança de 6 anos, com esse rosto vazio, pálido e sem emoção. E os olhos mais negros, os olhos do diabo. Eu passei 8 anos tentando alcançá-lo, e depois outros 7 tentando mantê-lo trancado, porque percebi que o que estava vivendo atrás dos olhos daquele garoto era puro e simplesmente o mal. Dr. Samuel Loomis, Halloween, 1978. Estamos naquela época do ano novamente. E dessa vez, ao invés de fazer simplesmente um post com algumas poucas palavras acerca deste filme do John Carpenter, de 1978, Halloween, The Night He Came Home, eu decidi abrir um pouco a caixa de Pandora e compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho acerca desse filme depois de anos e anos, assistindo, revendo e estudando algumas coisas, fatos acerca dele, algumas técnicas cinematográficas e algumas repercussões também. Halloween, esse filme ele sempre me despertou o interesse porque, apesar da passagem do tempo, digamos que ele foi um filme que teve tanto impacto, não apenas no âmbito econômico, pelo fato dele ter aberto portas para estúdios menores, produtores mais modestos para fazer filmes de baixo orçamento, mas também o impacto que ele teve no âmbito cultural, né, no imaginário, o quanto esse filme povoou o imaginário do público americano daquela época e como isso desencadeou outras noções, sentidos, significados, digamos, relacionados à própria festividade ou ao próprio feriado em si. Quando pensamos em Halloween, mesmo após 41 anos desde o lançamento do filme, é difícil entre as imagens mentais, aquilo que ocorre, nos vem à mente, não associar a data à festividade americana, né, no atual formato, diga-se americana, né, porque o Halloween, como nós o conhecemos, né, a versão moderna do Halloween, pouco tem a ver com os rituais, né, e as festividades celtas, né, o antigo Samhain, esse Halloween moderno, né, se nós pensarmos nele entre as imagens mentais, entre os conceitos que possivelmente virão à tona, aparecerão em nossa mente, dificilmente nós não associaremos a figura, né, a expressão, ou a falta dela, de Michael Myers, né, desse monstro, forma, ou simplesmente conceito, criado pelo John Carpenter lá em 1978. A seguir, eu irei compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho acerca dessa película, que é fonte basicamente de estudos a respeito de pessoas, técnicas, material documental que existe acerca dele, um pouco das influências que esse filme causou, tanto no gênero como no cinema em geral. Impressões as quais eu fui tentando lapidar ou até mesmo ressignificar na medida que fui tendo contato também com outras fontes. Na verdade, o que eu tentarei fazer aqui é uma pequena conferência, né, uma pequena fala acerca de algumas questões relacionadas ao filme que eu acho que são importantes e interessantes de serem conhecidas para se ver o filme mais do que um filme de terror, mas uma composição, um trabalho conjunto de várias pessoas em um determinado período de tempo, né, em determinadas condições de produção. Será um esforço e, de certa maneira, também um presente que deixo para aqueles que são interessados não apenas no gênero, mas como em cinema, né, e na película em si.
espero deixar algumas contribuições e algumas informações novas que façam que os interessados repensem ou até apreendam alguma coisa nova acerca desse filme aí, que foi um filme que marcou, sem dúvida, uma época e ajudou também a inspirar várias e várias outras películas de qualidade duvidosa até, alguns bons, que vieram após ele. Sem mais delongas, vamos então falar de Halloween. Para falar de Halloween, creio que é importante que nós comecemos dando alguns passos atrás. Por quê? Porque se nós falarmos em qualquer tipo de produção, artística ou não, nós estamos falando certamente de uma produção que não é feita do zero. Existe autoria, mas nenhuma autoria, nenhum produto que se cria, né, artístico ou não, é imune, né, de influências. E, no caso, Halloween sofreu várias influências através das pessoas que ajudaram a construir esse material, essa arte cinematográfica. E para falarmos dessas influências, eu creio que seja relevante falar principalmente das influências que o seu diretor, né, o seu principal e idealizador, que foi o John Carpenter, teve, né, as influências que mais o marcaram enquanto diretor, como um visionário de cinema, alguém que imagina como um filme deveria ser, como ele deveria se apresentar. Então eu creio que dar um passo atrás e ir em direção a essas referências seja algo assertivo de fazer aqui. Na minha análise, na minha forma de entender Halloween, são 4 as fontes de inspiração para John Carpenter na forma como ele imaginou, na forma como ele projetou que seria sonoramente e visualmente a sua obra-prima. Halloween para mim é o melhor filme do John Carpenter. Foi um dos primeiros filmes dele. Ele era um diretor ainda iniciante na época que ele fez Halloween, mas mesmo quando ele ficou um pouco mais conhecido, né, e começou a filmar mais, fazer outras produções, na minha maneira de ver, na minha avaliação, nenhum filme de John Carpenter foi tão único quanto esse filme aqui. E muito em virtude dessas menções, dessas influências que ele sofreu, desses 4 grandes polos que eu vou explicar. O primeiro deles, sem dúvida, é a influência de Alfred Hitchcock, o diretor, né? Para quem não conhece o Hitchcock, Hitchcock é um dos principais diretores de todos os tempos, principalmente se estivermos falando do gênero suspense, né? Então, Hitchcock é um. O segundo, no caso, é o diretor italiano Dario Argento, que foi um diretor mais conhecido por causa dos diálogos que ele fez e alguns filmes bastante de ambientação, né, uma ambientação um pouco mais sinistra e profundamente artística e plástica lá na década de 70. Né? Eu creio que para Halloween, né, o filme mais importante no caso, de referência como uma grande inspiração para o John Carpenter, foi Profondo Rosso. Né? No Brasil ele ficou conhecido como Prelúdio para Matar. O título dele em inglês foi Deep Red, mais próximo do significado original. Profondo Rosso foi muito importante também na composição estética, na construção estética de Halloween. Teve uma influência muito marcante. Um terceiro filme que não tem tanta, digamos, influência, mas ele ajuda muito a impactar, digamos, a percepção de cenário, né, ou até mesmo a construção de cenário. Eu acredito que foi um filme canadense. Foi um filme dirigido pelo Bob Clark, chamado Black Christmas. É um filme de 74. Ainda não vou falar um pouco desses filmes, mas
por enquanto vou ficar apenas no âmbito introdutório mesmo, só para situar quais são esses 4 pontos. Depois eu falo um pouquinho deles mais individualmente. E por fim, a última influência mais relevante, e neste caso apenas na criação do antagonista do Michael Myers e de como ele aparenta ser, trata-se de um filme francês, também da década de 60. Ele é também do ano de 1960, assim como Psicose, que é o filme Les Yeux Sans Visage. No território nacional ele foi conhecido como Os Olhos Sem Rosto. É um filme francês que retrata, é um drama no caso, um drama um pouco macabro até, que retrata a história de um cirurgião e sua filha, um cirurgião plástico no caso, que ele está bastante determinado em reconstruir a face, fazer um transplante de rosto na filha dele que foi desfigurada em virtude de um acidente de automóvel. É um filme muito bom mesmo, como todos os aqui que citei. Então temos aí uma influência britânica com Alfred Hitchcock, temos uma influência italiana do Dario Argento, temos uma influência canadense com o diretor Bob Clark e temos aqui uma influência francesa com o Georges Franju. Les Yeux Sans Visage é um filme dele. Muito bem, falemos então um pouco individualmente sobre essas influências e o que elas realmente são e o que elas traduzem para a película Halloween. A influência de Alfred Hitchcock, sem dúvida, é no âmbito do filme Psicose. O filme Psicose tem um impacto muito grande e eu afirmo, me atrevo a dizer que sem Psicose, Halloween não existiria. E o que, de fato, a Psicose contribui para o construto do Halloween? Para quem não conhece o Alfred Hitchcock, ele ficou muito famoso mesmo, em virtude da maneira como ele trabalha o suspense, mas no sentido de como filmar e como apresentar uma decorrência de cena, frame por frame, uma situação e o que você ouve, escuta e vê nessa situação que colabora, que intensifica o sentimento de ansiedade nas pessoas que estão assistindo o seu filme. Em outras palavras, um filme Hitchcockiano, ele apresenta a ameaça para quem está vendo. Ele não é um tipo de filme, né? O britânico sessentista não trabalha com jump scares, ele não trabalha com sustinho. Ele faz com que você tenha ciência da ameaça, de que ela exista, de que ela está presente, que ela pode em algum momento fazer frente àquela personagem principal, aquela personagem que você está ali envolvido ou tem alguma relação, algum vínculo emocional com ela, e que o fato de estar ali, essa presença estar ali no ambiente, que essa presença, que essa ameaça, ela fique nesse ambiente, que você tenha total ciência de que ela pode atacar, mas que você não necessariamente saiba quando isso vai acontecer. Porque a apresentação dos fenômenos pelo Hitchcock é feita de uma forma muito progressiva. Você vê a ameaça, não necessariamente as personagens sabem dela, ou tomam ciência dessa ameaça ali existente, e aos pouquinhos o Hitchcock vai aproximando, até que essa ameaça finalmente atue, ou o antagonista finalmente ataque. Então as cenas dele causam aquela típica sensação em quem está assistindo de corre, sai daí, ai meu Deus, vai atacar, vai pegar ela, coisas assim. São um tipo de cinema que é especializado, a técnica dele é especializada em criar ansiedade. A ameaça é sempre apresentada para você e ela vai se intensificando, criando um clima, digamos, de bastante
opressão para quem está assistindo, porque nós somos avisados e vemos progressivamente a ameaça que vai desencadear, que vai resultar no golpe, no ferimento, no ataque que a pessoa, né, a protagonista no caso, né, a vítima irá sofrer. Isso cria em nós uma sensação muito ruim, de ansiedade mesmo, né, porque nós antecipamos, nós imaginamos mentalmente, montamos uma imagem, uma cena mentalmente de uma pessoa que vai ser atacada, né. Nós antecipamos esse mal, já sofremos antecipadamente por aquilo que vai acontecer. Então essa sensação de opressão ela é muito grande. Esse basicamente é o truque, né? Foi o que o Alfred Hitchcock ensinou bastante, principalmente em Psicose, aos cinematógrafos, aos diretores, a como criar esse ambiente de tensão, né? Esse environment, esse ambiente opressivo. Em Halloween nós vemos isso várias e várias vezes, porque as pessoas que são stalkeadas, que são observadas e acompanhadas pelo Michael Myers, pelo vilão do filme, elas não necessariamente elas têm noção de que ele as está observando, né? E elas não têm também noção do que ele está fazendo no ambiente para chegar até elas e abordá-las da melhor maneira possível, dada a sua frieza, né, a sua extrema e até mesmo patológica paciência. É isso que nós vemos acontecer em Halloween. Quando as personagens que são aviltadas por ele, né, seja a Annie, a Linda ou a própria Laurie, que é a protagonista do filme, né, nós vemos ele se aproximar delas ou criar situações para que elas caiam numa armadilha e elas não se dão conta, porque ele é extremamente furtivo, ele usa as sombras e ele se revela, mas apenas para nós. E ele vai aproximando da vítima devagarzinho, aos pouquinhos, e de repente, strike, ele ataca, né? Nós vemos isso em várias e várias cenas no filme. No próprio final, quando a Laurie acha que ele já está morto, né? No final do filme, aí já tem um spoiler, um alerta de spoiler, né, para quem não assistiu. No final do filme, quando ela esfaqueia ele, que ela vai se esconder dentro daquele guarda-roupa, esfaqueia ele, e sai e senta próximo da porta, ele está caído no chão, Michael Myers ele levanta de uma maneira até meio robótica e olha para ela. E ela não vê porque ele é extremamente silencioso. Aí ele se levanta, dobrando a coluna, né, colocando ela novamente na vertical, de uma maneira impressionante, extremamente silenciosa, né, é bem cênico os movimentos dele, né, a linguagem corporal do personagem é muito marcante, né, e ele vai andando devagarzinho para que ela não escute. E nós vemos o movimento da câmera, né, Michael Myers longe, a câmera ainda desfocada, e ele vai aproximando, 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 e a câmera vai focando, vai focando, vai focando, vai aumentando a nossa percepção visual, né, em relação ao personagem. E a Laurie não o vê. Isso cria em nós uma sensação de angústia, de ansiedade, e isso é totalmente Hitchcockiano. Alfred Hitchcock, escrito. Psicose é a aula para isso. Foi onde o John Carpenter realmente aprendeu a fazer isso, né? E Psicose também tem uma outra participação, foi um pouco acidental, porque a atriz que fez a Laurie Strode, né, a Jamie Lee Curtis, não era a primeira opção para o filme. O John Carpenter tinha outros nomes em mente, mas foi a Deborah Hill, né, uma produtora que ajudou ele também a escrever o roteiro, era a namorada dele na época, que teve a ideia de chamar a atriz, novinha na época, Halloween seria o primeiro longa dela, né, que foi a Jamie Lee Curtis, para fazer a Laurie Strode, muito em virtude dela ser filha da loira da cena do chuveiro em Psicose, né. Na cena do chuveiro nós temos a atriz Janet Leigh, né, que foi casada, né, justamente com o pai da Jamie Lee Curtis, né? Na verdade, ela é filha dela, né?
A Jamie Lee Curtis é filha da Janet Leigh com o Tony Curtis, né? E por esse fato, por conhecer o John Carpenter, ser namorada dele, já ter um relacionamento com ele há um certo tempo, e saber dos seus gostos cinematográficos, perceber que ele tinha algum interesse de trabalhar cinematograficamente com essa influência que ele tinha do Hitchcock, ela juntou o útil e o agradável. O John Carpenter não assistia muito TV, ele afirmava que não tinha muito interesse em ficar assistindo TV, né? Só que ela via e ela percebeu que a Jamie Lee Curtis já tinha começado a carreira, mas em pequenos programas e aparições assim em TV, e não tinha feito nenhum longa. O Halloween não tinha muito orçamento, né? Ele foi um filme muito barato, não tinha, literalmente, não tinha dinheiro para fazer. É um filme muito caro e com atrizes renomadas, né? Que tornassem a folha um pouco mais dispendiosa. E como a Jamie Lee estava começando, né, o fato dela ser filha do Tony Curtis e ser filha da Janet Leigh, que é justamente a loira do banheiro, né, de uma cena que marcou a época, né, que realmente vendeu, literalmente vendeu o filme, né, Psicose, Debra Hill sacou que era uma possibilidade de agradar o John, ao mesmo tempo agregar valor numa atriz que faria um marketing gratuito e que ao mesmo tempo seria barata. Então foi uma sacada que ela teve. Janet Leigh foi a loira do Psicose. Façamos com que a filha dela seja a protagonista do nosso filme, né? A principal stalkeada e perseguida do nosso filme. Isso pode ajudar bastante a vender, a fazer um marketing gratuito aí. Não gratuito, mas barato, né? Como uma atriz barata, iniciante, do filme que estaria sendo feito. Bem, em relação à Psicose é isso. Passemos então para a segunda influência forte de Halloween, que é a influência italiana do diretor Dario Argento. Para quem não sabe, não conhece o Argento ele é basicamente um diretor fascinado, amante de um gênero chamado giallo. Giallo é um gênero literário e cinematográfico italiano, basicamente que se apoia em suspense e romance policial. Em giallos nós temos sempre um crime, ou uma série de crimes, e há um drama, né, uma construção dentro do suspense, para que algumas peças do quebra-cabeça sejam recolhidas, né, para análise e tal, e no fim a gente descobre lá quem é, né, o principal antagonista, digamos assim. É revelado no final quem é o assassino daquela trama. Há quem acredite ao Halloween, ao filme, né, como o pai dos slashers. Isso é pouquíssimo apurado. Por quê? Porque o cinema americano sofreu influência nesse âmbito, né, nessa veia. Né, o slasher seria a construção de um gênero muito baseado nesses princípios de construção e de trama, de suspense, que eram do cinema italiano. Né? Como eu falei, é um gênero tanto literário e cinematográfico, é muito antigo mesmo. Né? O auge do giallo foi a década de 60, e o primeiro filme de giallo feito foi La ragazza che sapeva troppo, do diretor Mario Bava. O Mario Bava também era outro diretor bastante interessado em giallos e trabalhava muito no gênero. Mas o que influenciou de fato o John Carpenter foi o Dario Argento, porque dentre todos os diretores do giallo, o Argento se destacava, muito em virtude do estilo dele não ser baseado em texto, mas principalmente em imagens e trabalho de câmera. O Argento ele analisava suas películas e seus filmes basicamente com um princípio estético. Né? Para ele o texto era importante porque ele tem a função de informar, ele tem a função de socializar personagens e criar ali, né, um enredo, né, uma trama e um acontecimento, mas para um filme de terror, para um filme que quer
explorar o suspense, né, e impressionar quem está vendo, o Dario Argento imaginava os seus filmes causando maiores impactos sensórios. Ele queria fazer com que seus olhos percorressem alguns lugares, que você tivesse alguns incômodos corporais, né, que você escutasse sons que aguçassem, despertassem a sua imaginação. Então, os filmes do Dario Argento, eles procuram comunicar mais com imagens e sons e maneiras exóticas de filmar, de focar as imagens, mais do que propriamente texto, que era alguma coisa, que era um elemento que também era muito marcante nos diálogos. Eram tramas bem escritas, mas o Argento quis que isso que ficasse um pouco mais complexo, que tivesse um pouco mais de arrojo no âmbito das imagens. Então os filmes dele têm uma fotografia assim absurdamente linda, linda mesmo. E são sempre carregados de uma trilha sonora, que é uma trilha sonora que ambienta muito o filme, que cria uma espécie também de linguagem no filme. A linguagem de um diálogo do Dario Argento é tão narrativa como os textos e a fotografia dos filmes dele. E o Argento tinha parceria com uma banda, né? Com essa banda ele fez vários e vários filmes na filmografia dele, que é uma banda chamada Goblin. Era uma banda de rock progressivo, também da década de 70. Essa banda fez vários e vários filmes com ele, mas muitos filmes mesmo. E Profondo Rosso, né, que foi o filme que mais inspirou o John Carpenter na criação do Halloween, foi o primeiro trabalho do Dario Argento com essa banda, com o Goblin, né? Com Profondo Rosso, o John Carpenter aprendeu basicamente todos esses traços, esses elementos que eu estou narrando, né, enumerando aqui. E além dessa maneira de filmar, dessa importância de ressaltar aspectos estéticos do filme, ele também se atentou à própria trilha sonora. Que a trilha sonora dá um novo sabor, cria uma nova camada, né, para ser degustada e amplificar os sentidos das pessoas que estão assistindo ao filme. É um elemento que tem extrema importância. E nesse sentido, o John Carpenter decidiu que ele mesmo iria compor as trilhas sonoras dos filmes dele. E foi assim com Halloween, né? Com Profondo Rosso e a trilha que o Goblin criou para esse filme, basicamente ele herdou a influência musical para escrever a trilha sonora de Halloween. Isso mais algumas bandas de rock também setentista que ele ouvia. No próprio filme Halloween, tem uma cena em que a Nancy Keys, né, que fez a Annie no filme, e a Jamie Lee Curtis, que fez a Laurie, tanto a Annie e a Laurie estão dentro de um carro, né, estão passeando de carro, e a música que está tocando dentro do carro é justamente Don't Fear the Reaper. É uma música do Blue Oyster Cult, uma música excelente, inclusive. A banda, né, Blue Oyster Cult, é maneira demais, é uma das melhores bandas setentistas de rock clássico. O John Carpenter era um cara muito roqueiro, né? E basicamente a banda de rock que tinha uma orientação muito cinematográfica, que era atuante na área, também estava na Itália e trabalhava justamente com esse diretor que foi, né, uma das grandes inspirações dele, que foi o Dario Argento. A trilha de Profondo Rosso é até muito próxima, musicalmente, da trilha sonora, pelo menos do tema, né, de Halloween. Para quem conhece ambos os filmes, deve se lembrar, né? Em Profondo Rosso nós temos algo como né? É mais ou menos essa progressão de notas, esse ritmo. Em Halloween nós temos até o ritmo, né, até a frequência de notas é muito próxima. A evidência é clara.
O que é um pouco diferente na trilha sonora de Profondo Rosso é o fato de terem mais floreios, né? Porque o Goblin era uma banda de rock progressivo e bem psicodélica. Eu recomendo ambas as trilhas, tá? Para quem gostou da trilha de Halloween, escute ela inteira. E quando eu falo trilha sonora, não é só o tema principal, não. Procurem a trilha inteira, escute inteiro. Isso é um conceito, é uma linguagem também, é muita informação. E façam o mesmo com Profundo Rosso. Baixem, se vocês acharem, né? Ou estiver aí no Spotify, no iTunes, procurem pelo álbum do Goblin. Chama Profundo Rosso também. São trilhas sonoras que foram feitas para os filmes do Argento. No caso, Profundo Rosso é uma delas, né? Caso vocês se interessem a procurar outras também, podem fazer, que a qualidade musical é realmente sublime. E são trilhas muito orientadas para criar ambientação, criar tensão. E foi isso que o Carpenter fez. Ele fez a trilha sonora para o Halloween. Se eu não me engano, ele recebeu inclusive muito pouco por isso, né? Os produtores pagaram uns trocados ali para ele, para fazer a trilha sonora. Né? Ele sabia que os produtores não teriam tanto dinheiro assim para pagá-lo, mas ele insistiu em fazer porque ele sabia que para a película que ele queria criar, né, para o filme que ele idealizava e imaginava, música era tudo. Né? Música seria uma grande parte desse filme. Seria basicamente a edificação desse filme. E é isso que é interessante em Halloween, que eu sempre vou pontuar e reforçar. É conceito, não é só um filme, pura e simplesmente que eu vou ali e uso uma câmera e coloco uma trilha sonora por cima. É a relação entre esses conceitos, é como uma coisa complementa a outra, ou como uma coisa ajuda a fazer com que uma cena tenha uma certa sensação, transmita uma certa sensação, né? Que nós tenhamos sensações e sentimentos com ela. E ele sabia que fazer uma trilha sonora para o conceito que ele estava criando era fundamental. Dito isso, Profundo Rosso, passamos então para comentar sobre Black Christmas. Black Christmas foi um filme canadense de 1974, né, 4 anos antes de Halloween. Algumas pessoas costumam falar que Black Christmas foi o filme que influenciou Halloween. Eu já desmenti isso aqui. Ele é um dos, né? Halloween, na verdade, é a convivência harmônica entre todos esses filmes e elementos que eu estou citando aplicados num filme só. E é por isso que ele é marcante. Mas não apenas Black Christmas. Mas qual foi o pulo do gato que Black Christmas deu? Se Profondo Rosso inseriu o elemento gráfico, né, a imagem como algo marcante, né, o uso de formas e contornos e a música que ambienta e cria tensão para esses ambientes, né, Black Christmas ajudou a delimitar, né, a construir o tipo de ambiente, o tipo de cenário em que essa tensão e essas formas, essas cores seriam retratadas. Basicamente, é um filme que ajuda a criar o environment, o ambiente, o cenário onde essa trama decorre. E Black Christmas apresenta isso para nós em um ambiente controlado, um ambiente limitado, que é justamente a República, né, onde as estudantes da cidade, né, do filme, para quem assistiu, são aviltadas, né, são ameaçadas por esse cara, né, por esse maluco que começa a fazer ligações, né, telefonemas obscenos, e que na verdade esse cara estava na própria casa dessas meninas. Né. Esse é o ponto. Black Christmas, na verdade, ele é ambientado em um feriado, né, que é justamente o feriado do Natal. Essa cidade é pequena, uma cidade estudantil, a maior parte das pessoas já foram embora. O trabalho da polícia no dia está muito lento, né, as ocorrências são muito graves para os padrões que normalmente eles recebem. Né, é uma cidade interiorana, pacata, é uma coisa completamente, né, de outro mundo, surreal para a época, inclusive para aquela cidadezinha. E o cara ameaça e
não conseguem rastrear a ligação de onde está vindo, né? E quando o filme realmente chega no seu clímax, né, ele explode, a protagonista do filme está dentro de uma casa, dentro de um ambiente o qual esse cara estava transitando, ligando para ela lá de dentro mesmo, e ela pouco sabia que ele estava lá. Black Christmas, nesse sentido, ajuda o Carpenter a pensar quais seriam os cenários que ele iria utilizar em Halloween. Retomando um pouco Profondo Rosso, o Michael Myers que nós vemos em Halloween, a imagem que nos é transmitida é de um Michael Myers nas sombras, estático, imóvel, né? E quando nós o vemos, ele sempre transmite um tom macabro, uma coisa soturna, escura. Um molequinho que a Laurie Strode está cuidando, né, sendo babá no dia, o Tommy Doyle, tem uma cena que ele chega na janela, olha lá para fora, e nós vemos a casa vizinha, né, de frente à casa dele, à noite, que é justamente a casa onde a Annie e a Linda foram mortas, né? E o Michael Myers está de frente para a casa. Tem uma luz lateral iluminando a casa, uma casa branca, mas a luz ilumina apenas a parede. O Michael Myers está um pouco à frente dessa luz. Ela não ilumina o corpo dele, mas ilumina toda a forma do corpo dele. Nós vemos o tronco, os braços, as pernas, a cabeça, mas é tudo escuro. É como se fosse uma sombra ali, mas ele está ali. Isso é caráter gráfico, né? Isso é imagem gráfica, é fotografia. Quando nós vemos o Michael Myers dentro da casa, ou perseguindo a Laurie, uma coisa que é muito frequente, é muito recorrente, é justamente o uso de luz azul. A luz azul ajuda a esconder o Michael Myers dentro da escuridão, e quando ele sai da escuridão e as formas dele passam a ser perceptíveis, é a luz azul que nos ajuda a manter um clima tanto macabro como a ressaltar o traço branco da máscara do personagem. Isso tudo é Profondo Rosso, né? Isso tudo é a influência italiana do Dario Argento. E a música, a trilha sonora, está ali acompanhando a todo momento também. Black Christmas entra no sentido de criar esse cenário controlado. Criar um cenário que torna propício ao Michael Myers ter vantagem em relação às suas vítimas. Eu vou descrever uma cena do filme, que é justamente uma cena mais próxima ao final, onde isso fica claro. Michael Myers acaba de assassinar a Linda, e ela estava no meio de um telefonema justamente para a Laurie, porque ela estava preocupada com a Annie, que ela não voltava e tal, para casa onde ela estava, né, com o namorado dela, da Linda no caso, e ela queria saber, perguntar para a Laurie por que a Annie não chegava em casa. Quando a Laurie atende, é justamente o momento que o Michael Myers chega por trás da Linda e começa a estrangulá-la. Então a Laurie vê apenas, né, escuta apenas, vê não, escuta, né, pelo amor de Deus, escuta apenas os ruídos, né, o estrangulamento da Linda. E ela fica um pouco incomodada com isso, né, acha que é brincadeira, começa a xingar, achando que a Annie, a Linda, nem tinha tido tempo de se apresentar. E quando o Michael Myers finalmente termina, ele pega o microfone do telefone, coloca, né, na boca, e a Laurie consegue escutar a respiração do personagem. E aí o Michael Myers desliga. Feito isso, a Laurie vai para a janela. O Michael Myers desce, lá dentro da casa nós não vemos, né? Mas nós sabemos que ele vai até os cômodos inferiores da casa e apaga as luzes. Isso nós vemos, né, assistimos com os olhos da Laurie. Tem alguém em casa. O Michael Myers está criando um ambiente, uma linha comportamental ali, bem felina, digamos assim. Ele está atraindo a presa, né? Ele está pacientemente atraindo a presa, e a intenção dele é justamente aproximar a Laurie, atrair a Laurie para casa, né?
fazer com que ela entre na casa, vá até ele, que ela caia na sua armadilha. E, curiosa, né, para saber o que de fato está acontecendo, ela faz isso mesmo, né, sem saber que ele estaria lá esperando por ela, claro. Quando a Laurie entra na casa e sobe aos andares superiores, nós sabemos que ela vai encontrar os corpos ali. Mas ela faz justamente tudo o que o Michael Myers queria, ir para casa. Ele não esperou ela lá em cima. Ele esperou ela lá embaixo. Ele ficou escondido. Ele ficou, se ocultou na casa, né, para que ela não soubesse. E quando ela entrou, ele trancou toda a casa. Ele criou uma arapuca, né, uma ratoeira, para pegar ela lá dentro. E esse é o conceito, essa é a ideia, essa é a deixa que Black Christmas deixa, né, para o John Carpenter, influenciando o John Carpenter no sentido de que o assassino, a ameaça, é aquele que tem alguma vantagem sobre a presa. Né? Essas influências vieram de Black Christmas. Né? Foi um filme que apresentou isso primeiro. Tem um filme que saiu em 79, um ano depois de Halloween, que é justamente um filme em que ligações telefônicas são feitas e que uma babá ela é ameaçada, né? Um cara pergunta para ela se ela já checou as crianças no andar de cima. Esse filme chama, se eu me lembro bem, When a Stranger Calls. Esse filme foi influenciado por Halloween. É um filme um ano depois de Halloween. A ideia de amedrontar, né, ou ameaçar babás, né, foi uma ideia que foi trabalhada pelo Halloween, mas já com influência no sentido de moldar o ambiente para que ele se torne inadequado para a vítima e mais vantajoso para o agressor. Isso já havia sido trabalhado, já tinha sido indicado anteriormente, justamente em Black Christmas. Esses são os pontos aqui em que o Carpenter vai utilizar de recursos para inseri-los aí no filme que ele está criando. Ufa! Bastante coisa, né? Mas enfim, esses são os 3 filmes, esses são os elementos que o Carpenter está aqui trazendo, inserindo para Halloween. Mas, como eu havia falado, falta um aí no final, né, que é justamente do filme francês. Né? Justamente do filme francês que ajuda a criar, né, a aparência do Michael Myers, ou que de alguma forma tem alguma influência estética nesse personagem, né, que foi o Les Yeux Sans Visage. Como eu havia falado, Les Yeux Sans Visage é um filme em que um cirurgião plástico tenta reconstruir o rosto da filha. Né? Ele tenta fazer uma... Na verdade, ele faz sucessivas operações, né, de tentativas de reconstrução da face da filha que foi desfigurada em virtude de um acidente de automóvel. E isso há vários fracassos nessas tentativas, né? Inclusive efeitos psicológicos também que são causados na própria filha dele. E durante essas reconstruções e falhas, a atriz, né, a personagem, a filha, ela sempre usa uma máscara branca. E é uma máscara branca que não tem expressão. Nós apenas vemos os olhos dela, né, os movimentos dos olhos dela, mas pouca expressão tem. O John Carpenter queria isso para o Michael Myers. Só que ele queria isso não totalmente sem expressão. Ele queria algo inexpressivo no rosto desse personagem. Na verdade, ele optou então por uma máscara também, né? Essa máscara que o Michael Myers usa, parte desse princípio, desse conceito. Mas ele queria que ao mesmo tempo houvesse uma sensação ambígua ali. Olhar para uma face, que é uma face que lembrava feições humanas, mas ao mesmo tempo uma face que fosse gelada, uma face que fosse inexpressiva, que houvesse algo de vazio nela, que não houvesse muita informação acerca dessa persona que estava ali. Quando nós olhamos para a máscara do Michael Myers, lembremos que está sempre sendo usado uma luz fria e que ajuda a criar
a fotografia soturna, a fotografia macabra, medonha. Isso é muito em virtude da cinematografia de um cara chamado Dean Cundey. Esse cara, sem ele, esse efeito que nós vemos aqui, o uso da luz azul e o quão ela torna macabra a presença do Michael Myers, não teria sido possível. Nós temos que dar muito crédito a esse cara. Esse foi o primeiro grande trabalho dele, mas vocês certamente conhecem o Dean Cundey de outros trabalhos. Ele trabalhou também, não apenas com Carpenter, em vários filmes, né? Ele fez também Big Trouble in Little China, com o Carpenter. Fez os 3 filmes, né, do Back to the Future, né? De Volta ao Futuro. Ele também trabalhou com The Thing, com o John Carpenter. Fez Jurassic Park, com o Steven Spielberg. Ele foi, inclusive, nomeado, né, a receber o Oscar com Who Framed Roger Rabbit. Lembram desse filme? Né? Como é que é o nome nacional dele mesmo? Fugiu mesmo. Uma Cilada para Roger Rabbit. Isso, Uma Cilada para Roger Rabbit. É uma animação, né, que combina, né, desenho e pessoas reais, né. Ele também foi nomeado ao Oscar, não ganhou, né, no caso, mas ele foi nomeado por causa do trabalho desse filme. Né? O Dean Cundey também trabalhou em Gasparzinho, Apollo 13, foi também quando ele recebeu algumas outras nomeações, né? Não para o Oscar, mas para alguns outros festivais. Enfim, ele é um cara que, depois que ele fez Halloween, ele conseguiu vários outros trabalhos, né? E trabalhos relevantes. E a cinematografia aqui em Halloween, né? O que ele cria fotograficamente, né? É maravilhoso, é muito medonho, é macabro, né? É a beleza soturna, no caso, né? Nós estamos falando de um filme de terror, de suspense. E o que ele faz é maravilhoso. O Dean Cundey, quando lhe foi apresentado pelo John Carpenter esse conceito, né, de um rosto sem expressão, mas com feições humanas, ele trabalhou com luz, né, e sombras, na medida de que o rosto apresentado, sem expressão, também de acordo com o movimento dele e o encontro dele com a luz, ele mudasse. É como se fosse aquela face de uma estátua, que de acordo com o ângulo que você olha para ela, parece que ela muda, entende? Como se ela estivesse viva. É bem isso. E como o John Carpenter conseguiu uma máscara, um molde para que isso fosse possível de ser feito, e que auxiliasse de alguma forma o Dean Cundey a trabalhar com a cinematografia dele. Usar o molde original, né, de Le Yeux Sans Visage não seria suficiente, porque a máscara da personagem daquele filme, do filme francês, é uma máscara muito limpa, né? Ela não tem realmente expressão. E essa é a ideia do diretor naquele filme. E como o John Carpenter queria uma sensação, construir um clima de ambiguidade, né, de ambivalência, de coisa viva e coisa morta, coisa expressiva e não expressiva, ele precisava de uma outra máscara, ele precisava de um molde humano. Os caras, ele e os demais produtores não tinham dinheiro, né? Halloween, ele foi feito com nada mais, nada menos que $300 mil, né? Na verdade foi entre 300 mil e 325, um valor intermediário aí, né? E eles não tinham dinheiro para isso. Inclusive, grande parte do dinheiro de Halloween foi pago com o elenco, né? A maior parte do elenco eram de atores iniciantes, mas eles queriam um ator pelo menos que fosse um ator emblemático e que ajudasse também a vender o filme, né? E esse dinheiro, a grande parte dele foi investido no ator Donald Pleasence. Chego nele ainda é um pouco cedo para isso. Mas, considerando cenário, figurinos, muita gente inclusive foi com roupa do corpo fazer o filme, porque não tinha dinheiro para comprar. Se eu não me engano, as roupas da Jamie Lee Curtis, que ela usou para fazer a Laurie, custaram algo em torno de $100 no máximo, né, todo o guarda-roupa dela. Né? Ou seja, não foi muito dinheiro que normalmente se usa para um filme, não. Né? O recurso era muito escasso.
E como foi um filme feito às pressas também, né, apenas em 20 dias, foi o tempo total de filmagem de Halloween, eles também não tiveram tempo de contratar um artista para confeccionar uma máscara própria. Então o que fez a Debra Hill? A Debra Hill foi para uma loja de máscaras, né, de fantasias, e procurou a máscara mais limpa que ela podia encontrar. Né? E o que eu quero dizer quando eu falo de máscara limpa? É uma máscara que é limpa de conceito. Porque quando a gente vai numa loja procurar máscaras de monstro, de alguma coisa assim, nós encontramos máscaras de duendes, né, de vampiros, lobisomens. Essas coisas estão presas a um conceito. Né? Essas coisas estão presas a ideias, né, e a significados, que são significados fortes na cultura. A máscara deveria ser limpa disso. Ela devia achar um modelo que não fosse povoado desses significados, né, suja desses elementos, e que ao mesmo tempo tivesse feições humanas. E a máscara que ela achou, né, e levou para o set foi justamente um molde do rosto do ator William Shatner, que fez o Capitão Kirk, né, nos filmes do Star Trek. Ou seja, a máscara do Michael Myers é um molde do rosto do William Shatner. Para quem não sabia, basicamente é isso. Só que ela foi modificada. Ao chegar no set, o Tommy Lee Wallace, que era o cara que era responsável pelo figurino, ele ampliou um pouco os olhos e pintou a máscara, que era cor de pele, né, aquele rosado. Ele pintou a máscara de branco, né, um branco bastante pálido, para dar também essa conceito, essa percepção de palidez, né, de pouca vida no rosto do Myers, e ampliou um pouco os olhos, que eram olhos bem adequados a uma feição humana mesmo, né? Por isso os olhos do Michael Myers são um pouco maiores. E isso foi inserido aí no personagem, e que com a ajuda da cinematografia do Dean Candy, né, criou-se essa percepção, né, bastante eerie, fantasmagórica, macabra que nós temos dele, de acordo com que o Candy trabalha com iluminação azul e sombras no filme. Uma coisa que eu acho bastante interessante no Michael Myers é que quando nós olhamos para o personagem do filme original, tá? Nós não estamos falando aqui de sequências. Atenham-se que Halloween era um filme único. O John Carpenter nunca teve intenção alguma de criar sequência desse filme. A intenção dele era criar um filme, um conceito de início, meio e fim. Esse filme não era para ter se tornado uma franquia. E os filmes seguintes da franquia, todos eles não se aproximam do conceito original. Eles podem carregar algo dele, mas eles nunca conseguiram replicar sinergicamente todos os conceitos trabalhados aqui da maneira como o John Carpenter trabalhou nesse filme. É por isso que ele é um filme bastante único. Por isso que ele é um filme lembrado não apenas para o gênero horror, mas para o cinema de uma forma em geral. Né? Nenhum filme conseguiu replicar. E uma coisa que eles também não conseguem replicar é justamente o formato da máscara e a sensação de que quem está vestindo a máscara, que não tem nada atrás da máscara. O jeito que o Candy filma, na verdade o Carpenter filma, né, mas que o Candy ilumina, nós não conseguimos ver os olhos do Michael Myers. É sombra. E isso dá uma sensação assim absurda, é muito macabro mesmo. Não foi à toa que o Michael Myers ficou conhecido, né, como o The Shape. Né, o apelido do Michael Myers é The Shape, a forma. Né? Isso diz respeito não apenas à máscara. Muitas pessoas associam que Michael Myers à máscara dele, mas não é só a máscara, é toda a linguagem corporal do personagem. O jeito que o Michael Myers se movimenta é um pouco robótico. O corpo dele é humano, mas a forma que ele se movimenta é diferente da forma que um ser humano normal se movimenta. E a maneira também como ele bola todo o jogo de arapuca, né, toda a armadilha dele para pegar as vítimas,
É uma coisa que inclusive leva as pessoas a dizer, né? Nossa, Michael Myers não corre, ele anda atrás das vítimas. Né? Isso é um pouco estúpido. E eu até concordo para as sequências, mas para o filme original não, porque o ambiente é limitado. As vítimas estão na arapuca dele. Então ele não precisa correr, ele não precisa se movimentar rápido. E ele move daquele jeito lento, calmo, paciente, frio que ele tem, né, atrás das vítimas. No meio das sombras, né, nós vemos poucos detalhes do corpo dele, a não ser quando ele se aproxima muito da luz. E isso é absurdamente macabro. Né? Por isso que ele passou a ser chamado, né, conhecido como The Shape, a forma. Porque a linguagem corporal dele, a máscara é apenas um elemento, né, é realmente o que de fato foi marcante nesse filme. E claro, se nós falamos de linguagem corporal, nós temos que falar de ator. E o que é interessante é que Michael Myers foi praticamente todas as pessoas no set ali, sem brincadeira. No filme inteiro, é difícil nós não apontarmos alguém que não vestiu a fantasia em algum momento. Alguém que pelo menos que tivesse o perfil físico, né? John Carpenter não projetou Michael Myers para ser alguém que intimidasse por um perfil físico avantajado, por uma força extrema, mas que intimidasse, que assustasse, na verdade causasse desconforto, em virtude de que existe uma aura, algo misterioso em relação a ele, algo estranho, que não necessariamente está claro para nós. Né? E nesse sentido, o perfil físico dele não importava se ele fosse uma pessoa forte, porque esse não era a característica central que desempenharia o papel de intimidação da personagem. O que causa o espanto é a maneira como ele se move, a maneira como o corpo dele se movimenta e toda uma aura que foi criada em torno dele, uma aura mítica, muito influenciada pelo personagem do Dr. Loomis, né, do psiquiatra dele. E também em relação à motivação dele, que nunca está clara. A motivação do personagem nunca está clara. É algo que quem está assistindo sempre cogita. Por que ele faz isso? Né? O que o motiva a fazer isso? Qual é a razão dele agir? Da maneira como ele age. Né? Então, em virtude dessas questões, em virtude dessas posições e dessas escolhas, muitas pessoas puderam ser o Michael Myers. Mas é importante dar crédito para quem realmente atuou mais no set e que ajudou a criar, digamos, a linguagem corporal característica, que é realmente a assinatura dessa personagem. Como eu falei, quase todo mundo foi. Né? Até o John Carpenter investiu Michael Myers em algum momento. Na primeira cena, inclusive, eu acho que isso é um detalhe, né, uma curiosidade interessante de mencionar nesse áudio, já que estou falando de Halloween, digamos de maneira mais profunda. Na cena inicial do filme, no assassinato do Michael Myers, no início do filme, aquela pessoa que entra na cozinha da casa dos Myers, nós estamos acompanhando essa cena, né, em primeira pessoa. Nós não vemos quem é, apenas acompanhamos a visão de quem, né, está se movimentando e entrando na casa, ou seja, primeira pessoa. Nós vemos um bracinho se esticar, né? Um braço, na verdade. A imagem está um pouco desfocada, não dá para perceber se é realmente pessoa adulta, se é pequena. Na verdade, a gente é levado a associar o braço até uma pessoa adulta, né? Só no final que quando o Michael é desmascarado, depois do crime, depois da morte da Judith, é quando ele é desmascarado que nós vemos que é uma criança de 6 anos. Mas antes disso, né, o braço que a gente vê abrindo a gaveta e pegando uma faca, aquele braço era nada mais, nada menos do que da Deborah Hill. Ou seja, até a Deborah Hill foi Michael Myers em algum momento. Mas quem mais interpretou o personagem de fato foi um stuntman, né? Foi um dublê, um cara chamado Nick Castle. Né? Se eu não me engano, se eu não estou enganado, Nick Castle foi o cara que recebeu o menor cachê de Halloween dentre todas as pessoas que estavam ali. Ele basicamente recebeu, se eu me lembro bem, né, $25 por dia de trabalho. Quem mais ganhou dinheiro em Halloween
em termos de cachê, né, o maior salário foi do Donald Pleasence, do ator inglês. Ele ganhou 20 mil para fazer o filme. 20 mil, 20 dias, né? Ou seja, $1.000 por dia. A Jamie Lee Curtis ela recebeu $8.000 e o Nick Castle ganhou $25 por dia. 20 dias, fazem as contas. Mas esse cara, ele foi o responsável por criar toda a linguagem verbal, realmente aquela que ficou marcante, né? De fato, da personagem do Michael Myers. O jeito que ele se move é macabro demais, né? É diferente. Na cena do quarto, no final, quando ele levanta de novo para ir atrás da Laurie, por exemplo, ele não apoia os braços no chão, ele apenas movimenta o dorso para cima, e depois ele vira roboticamente, calmamente, né, o rosto para o lado, para olhar para a Laurie. Tudo isso é assinatura do Nick Castle, que na minha opinião ainda é, até hoje, o melhor intérprete em termos de linguagem corporal do Michael Myers. Nós tivemos outras pessoas interpretando, inclusive no filme mais recente de 2018, né, com o James Jude Courtney, fez um excelente trabalho. Em Halloween 2, né, o filme lá de 81, né, que foi o Jake Warlock, também um bom trabalho. Houveram péssimos também, mas houveram outros que fizeram bons trabalhos, mas o do Nick Castle é a base, é a inspiração. É o cara que você tem que olhar, que você tem que estudar, caso você vá interpretar, vá em algum lugar aí, numa festa de Halloween que você vai, ou se algum dia você for trabalhar num filme, sei lá, independente, não interessa. Ele é o livro, ele é a referência, é o cara que você tem que observar e estudar para entender como o personagem se move, e que é basicamente conceito, é fundamental para ser, encarnar o The Shape, a forma, né? Então, créditos sejam dados a ele nesse sentido, né? Mas enfim, dito isso, eu creio que eu concluo, digamos, a menção das referências básicas com a construção de Halloween, que foram todas essas referências, essas noções e aprendizagens que o Carpenter teve, esses elementos que ele trouxe para cá, para fazer esse filme operacional. E digamos que foi o ponto da carreira dele, né, o filme da carreira dele, onde maior sinergia desses elementos que ele conseguiu adquirir, agrupar e colocá-los para funcionar de maneira bastante orgânica, criando um filme bastante único, digamos assim. Mas como Halloween foi possível de sair do papel, de fato, né? Primeiro é que ele saiu do papel de uma maneira bastante, digamos, contida, ali, bastante sem muitas pretensões. Na verdade, Halloween foi fruto, né, do ponto de vista econômico, de um esforço de um cara chamado Mustafa Akkad, que é um sírio, né, na verdade um sírio americano, né, ele tinha dupla nacionalidade, mas ele nasceu na Síria, e ele era um sujeito bastante abastado, digamos assim, economicamente. Ele tinha dinheiro, só que não tanto para produzir películas cinematográficas muito caras. Então ele começou a investir ali em cinema, trabalhar um pouquinho com cinema, né? Ele inclusive foi responsável também por alguns outros filmes mais conhecidos, né? Como The Message, Lion of the Desert, anteriormente a Halloween. Mas o negócio do Mustafa Akkad era investir pouco em cinema e lucrar um pouquinho com isso, com produções de bastante baixo orçamento. Então ele foi o cara que chegou e deu a grana. Olha, tô aqui, tenho 300 mil, ok? É isso aqui que eu vou colocar aqui, e é com isso aqui que a gente vai trabalhar. Basicamente é o que eu tenho para pagar o pessoal aí, e vai ser com isso aqui que a gente vai trabalhar. A minha única exigência é que seja um filme onde um assassino, né, um antagonista, ele observe, ele estude
o comportamento das babás e as ataque em algum momento. Mustafa Akkad fez apenas essa exigência, que fosse um filme de um assassino que persegue babás. Por quê? Porque ele procurava na época por um filme que inserisse algum conceito que sensibilizasse a comunidade, né, a sociedade americana de alguma forma. Ele queria um filme de terror, mas um filme que fosse muito próximo da realidade, porque em conversa com o diretor executivo que ele escolheu, na verdade foi o Irving Yablans, o Yablans começou a falar algumas coisas para ele a respeito ao cinema de horror da época, né? O Mustafa Akkad ainda não tinha tido muito contato com esse gênero, era um pouco cru, né? Tinha bastante desconhecimento, e o Yablans mencionou para ele que um filme que havia marcado bastante a sua percepção, inclusive foi controverso e criou uma série de polêmicas, né? Coisas que inclusive ajudam, né? É inegável, né? Polêmica ajuda a vender filme, né? Mas tinha sido um filme polêmico, mas ao mesmo tempo muito impactante, foi o The Exorcist, o Exorcista, né? Filme aí que todo mundo conhece, né? Todo mundo já ouviu falar. Mas ele observou que foi um filme que, embora fosse um filme bastante ousado e muito bem executado, e ele né, os efeitos práticos em The Exorcist, o Exorcista, são muito bons para a época, muito bons mesmo, né? É um show de efeito prático aquele filme. Mas uma coisa que foi muito marcante também foi o fato dele se aproximar de uma temática que fosse sensível para a sociedade americana daquela época. Então o Yablans falou para o Mustafa Akkad que talvez a direção para o filme, né, para realmente ter um impacto maior, fosse talvez a tentativa de tocar em um tema que fosse realmente sensível e que dissesse da realidade, do cotidiano das pessoas dos Estados Unidos da década de 70. O Mustafa Akkad pensou, e uma coisa que ele viu bastante nos Estados Unidos, que não era comum na Síria, era o servicinho, né, o bico, basicamente, né, quebra-galho das meninas, né, das adolescentes, das jovens adultas, de babá. Era algo muito comum, né, pais pagarem babás, eu creio que é uma prática que ainda existe nos Estados Unidos, né, pagar umas jovenzinhas para cuidar dos filhos em casa enquanto eles saem, vão para algum programa, né. Isso na década de 70 era muito comum. E a sociedade americana também, em comparação a outros lugares do mundo, tinha uma certa segurança, né? Mas não sei se vocês acompanham história ou leiam muito sobre crimes e crimes marcantes da sociedade americana, né? Porque sempre tem muitos, né? É impressionante como tem sociopatas naquele país. Naquela época também começou a se falar muito sobre alguns casos de assassinato muito brutais, né, muito marcantes. Isso criou um certo incômodo na sociedade americana. Né. No interior, né, em estados não muito povoados, né, estados menores, sem muito trânsito econômico, como os mais importantes, era comum as pessoas dormirem com porta aberta, né, casas não terem muros, né, as portas ficarem destrancadas mesmo, né, as pessoas saírem e deixarem a porta aberta, porque a ocorrência de crimes, né, de roubo, né, de incidentes realmente agressivos era muito pequeno. Né. Em alguns lugares, realmente, a sociedade americana tinha um nível de civilidade um pouquinho invejável naquela época. Né. Mas quando tinha acontecimentos, alguns crimes, eles eram realmente muito bárbaros e eles chocavam. E nos anos 60 e 70 houve alguns casos muito sérios, que não acho que não vem ao caso citar aqui, né, senão o áudio vai ficar imenso. Mas isso causou um certo incômodo nos americanos. Eles começaram a mudar um pouco a sua rotina, né, e a não ter tanta displicência ou se sentirem tão à vontade em simplesmente deixarem suas portas abertas e viverem da forma como viviam. E o Mustafa Akkad imaginou
qual seria, né, o público-alvo mais frágil, mais fácil de ser aviltado, né, o mais inofensivo? Até hoje, infelizmente, são mulheres, né? Infelizmente. Mulheres jovens, na maior parte das vezes, né? Na maioria dos casos. E as mulheres jovens, para os Estados Unidos daquela época, né? As mais, digamos, sem proteção, né? Mais frágeis e mais próximas de um perverso, né? De um bandido ou um agressor, eram as adolescentes, eram as babysitters, que justamente ficavam em casa com outras crianças. Se algum bandido, algum tarado entrasse na casa dessas pessoas, elas estariam totalmente desamparadas. E foi aí que o Mustafa Akat pegou o conceito que basicamente o filme iria adotar, né? Que seria alguém que aviltasse, que alguém que se colocasse como antagonista, como agressor desse público-alvo, né, de mulheres jovens babás. Né. Isso seria aterrorizante na percepção dele. E de fato ele acertou em cheio. E o Yablans foi também alguém importante nesse sentido, né, porque embora produtor executivo, ele é o cara que pensa também o filme, né, no aspecto financeiro. Né, ainda é um negócio. Então, qual ideia seria mais adequada e onde explorar essa ideia para que desse algum retorno financeiro, que nada mais é do que vender bilhetes. Né? Então, o Mustafa e o Yablans chegaram em comum acordo em relação a isso. John Carpenter e Debra Hill gostaram da ideia. Né? O John Carpenter já tinha na sua cabeça todas aquelas coisas que eu narrei, né? Aqueles conceitos que eu explicitei aqui, e eles iriam colocar o nome no filme, né, de, eu acho que um matador de babás, uma coisa parecida com isso. Só que o Yablans lembrou que alguns feriados eram mais propícios, né, para ataques do tipo. E como o John Carpenter já havia mencionado, já havia tido Black Christmas como um norte, né? Era uma das influências dele. O Yablans também viu esse filme e gostou bastante. Ele sugeriu Halloween. Halloween é uma data festiva que normalmente é utilizada para terror, né? Mas não tem filmes de terror. Não havia filmes de terror que realmente explorassem tanto a data assim. E de uma forma que não fosse relacionada a monstros, fantasias e coisas do tipo. Porque embora Halloween seja no Halloween, né, ele não é uma história fantasmagórica de terror. Né? Na verdade, ele é uma história de violência, né, de agressão. Ele é um drama, quase um drama, né, de terror. Né? É um slasher movie, mas com elementos muito dramáticos, elementos muito colados à possibilidade de sermos, né, ameaçados e aviltados por um agressor aí na vida, né, no mundo. Então, Halloween foi a sugestão do Yablans e assim eles adotaram essa data comemorativa para fazê-lo. Que acabou sendo, digamos, também uma deixa, né, uma ideia oriunda também do filme Black Christmas, né, claro. Muito bem. Há ainda coisas a serem ditas, obviamente. Né? Uma que eu preciso dizer, né, que eu acho que é muito importante, é que Halloween também, embora o filme ele crie o seu próprio ambiente, né, o seu ambiente controlado, como eu havia dito, ele, em virtude dessas últimas coisas que eu disse, também se ocupava da necessidade, da importância de criar uma associação próxima da realidade, que assustasse de fato as pessoas e que fizesse com que elas sentissem que aquilo ali era algo factível e que pudesse acontecer em algum momento em suas vidas. Né? E isso, a responsabilidade para que isso acontecesse foi também da Debra Hill.
Eu havia falado para vocês que John Carpenter estava trabalhando com a Debra Hill, muito em virtude também do relacionamento amoroso que eles tinham. A Debra era talentosa, ela tinha ideias fantásticas e eu credencio a ela também muita autoria no que Halloween veio a se tornar. Né? Muitas pessoas não dão o crédito que realmente a Debra Hill merece. E ela merece muito porque coisas que ela incorporou no conceito de Halloween foram ideias dela, puramente dela, e não do John. É um trabalho conjunto dos dois. Os dois tinham um relacionamento amoroso, estavam juntos há algum tempo, e por incrível que pareça, esse filme macabro, esse filme revolucionário para a época e extremamente macabro, medonho, que aterrorizou a plateia americana na época, foi fruto de um amor. Eles estavam enamorados um pelo outro. Quando eles foram escrever o roteiro, montar o roteiro, eles fizeram de maneira conjunta. Né? Houve uma parceria. Não foi uma coisa imposta pelo John Carpenter ou pela Debra Hill. Vai ser assim, não, os dois enamorados, como estavam, escreveram juntos. Né? Então, o que nós temos aqui em Halloween é basicamente o seguinte. O princípio de John Carpenter era que ele queria ambientar a história em uma cidade que possuía um segredo sombrio ou um passado traumático de um ser, um personagem que lá viveu e que agora ele estaria voltando para essa casa. Essa história, essa marca, esse grande acontecimento triste e macabro que ali aconteceu, o autor estaria voltando e, de certa forma, reavivando, tornando pulsantes de novo esse trauma que essa cidade sobreviveu mesmo, né? Que essa cidade vivenciou e sobreviveu. Esse era o Michael Myers do John Carpenter. Para fazer isso, essa cena, né, esse momento traumático é logo inserido, né, nos é logo apresentado no início do filme, né, quando nós acompanhamos alguém em primeira pessoa observando, né, um casal de jovens dentro de uma casa, né, inclusive depois deles subirem para cima, essa pessoa fica observando, né, a casa de frente, né, vê a luz sendo apagada, depois ele entra, espera o homem sair, né, sobe as escadas, esfaqueia a moça nua lá em cima e sai da casa, e aí é revelado, né, que se trata de uma criança de 6 anos. Então é a criança de 6 anos que matou a irmã, numa noite de Halloween, e que foi internado e que aguardou por vários e vários anos, né, até a maioridade, no caso nos Estados Unidos é 21 anos, né, aguardou até a maioridade para ser julgado pelo crime. Né. Esse sujeito escapa, supostamente, né, no dia que ele foi julgado, que ele seria julgado, ele escapa e retorna para a cidade. Então é o retomar desse trauma. Né. Por isso o filme chama Halloween, The Night He Came Home, né, a noite que ele voltou para casa. Esse era o princípio do Carpenter. Onde entra a Debra aqui? Tudo isso que eu vou falar aqui agora é a ideia da Debra. A Debra inseriu, né, o elemento de que essa personagem traria consigo também um conceito, que é um conceito baseado na ideia de que nós não podemos matar o mal. Né? É um princípio histórico, mítico, mitológico, que esse personagem também carregaria consigo. Ele iria transmitir a ideia, em algum momento do filme, em algum momento dessa história, desse roteiro, de que o mal é algo inevitável. De onde a Debra Hill tirou isso. Embora isso não seja mencionado no roteiro, é uma coisa que ela conta. Né? Ela conta bastante em entrevistas, documentários que ela fez. Infelizmente a Debra Hill já morreu. Né? Ela faleceu há alguns anos atrás, mas ela contou várias vezes que ela pensou nessa ideia de que o mal é algo inevitável, basicamente pensando nas bases, nas origens do Halloween. Ora,
se o filme vai ser ambientado no Halloween, eu vou usar a ideia de Samhain. O que era o Samhain? Né? O que os celtas acreditavam? Os Samhain acreditavam que em um determinado período do ano, né, uma noite, as almas, né, elas retornavam para suas moradas, né, seus locais de pertença, que elas teriam total fluxo para andar, caminhar e criar eventos, né, interagir e criar fenômenos no mundo. Basicamente, Samhain diz desse retorno, né, dos mortos para o mundo dos vivos, o tráfego entre os mundos. Né, não há uma dimensão, uma separação mais do mundo dos vivos e do mundo dos mortos. Na noite de Samhain, mortos e vivos caminham juntos, comungam juntos. E isso é algo inevitável. Né? Tanto os espíritos bons quanto os malignos também tinham esse tráfico. E era algo inevitável. A partir daí que surgiu a ideia dessa coisa, desse mal que não pode ser evitado. Uma coisa que foi inserida pela Debra Hill e que seria trabalhado no final do filme. O final de Halloween, né, o final desse filme, ele finaliza justamente trabalhando esse conceito, reafirmando esse conceito. Mas quando falar do final, eu falaria um pouco mais disso. Nesse momento que a Debra apresentou essa ideia para o Carpenter, aí ele pensou, pô, eu já tenho o meu trauma, o trauma na comunidade, que é o fato de uma criança tão pequena ser capaz de causar, né, um homicídio, né, praticar um homicídio tão hediondo. Isso já é um trauma. Então, com a ideia da Debra, eu vou aqui inserir essa característica nessa personagem e criar o conceito de um garoto, né, mais vil, mais misterioso e vil, que já viveu e já andou no mundo. Basicamente, está aí então o Michael Myers. Né? O conceito está criado. Mas era necessário alguém que apresentasse esse conceito para quem está assistindo o filme. Esse conceito estava na cabeça deles. Né? No romance entre eles, no diálogo entre eles, chegaram então ao conceito dessa personagem. Né? Tanto no seu momento infantil, como no momento adulto. Mas ainda era necessário uma personagem para introduzir essas questões para quem está assistindo. E foi aí que surgiu a personagem Sam Loomis, ou Samuel Loomis, né? Que é o Dr. Loomis, o psiquiatra de Michael Myers, né? O psiquiatra que ficou anos e anos com ele em Smith's Grove, né? O sanatório de Smith's Grove. O Sam Loomis, primeiro, ele tem a marca do psiquiatra, né? Ele é um doutor, ele é um médico. É um médico que é especializado em doença mental. E anos ele acompanhou o Michael Myers. E eu abri o áudio desse podcast falando justamente, né, usando justamente as falas dele. E ele acompanhou o Michael até chegar à conclusão de que havia algo extremamente maléfico na figura de Michael Myers. Algo que ele não conseguia mesmo compreender, que extrapolava os manuais psiquiátricos. Algo que era de fonte, de uma essência elementar, uma fonte primal, anterior, muito arcaica, muito da gênese, né, de uma agressividade, uma força da natureza. E ele percebe a personagem regredindo a tal ponto que basicamente ele, atualmente, no tempo presente, ele não é nada mais, nada menos do que essa força, do que desse impulso agressivo que habita aquela criança. Ela não continuou desenvolvendo. Né? A idade mental dela não desenvolveu. E basicamente ele regrediu. Ele se tornou basicamente um corpo humano impulsionado, motivado por essa aura, essa agressividade primal. Né? E esse
é o testamento, né? Essa é a afirmação, e a afirmação de poder, supostamente, né? De um médico, né? Da pessoa que acompanhou ele anos e anos, e que tentou mantê-lo preso anos e anos, por ele saber que aquele sujeito não seria mais capaz de ter um mínimo de empatia, né? Para com os seres humanos, que seria alguém tão frio e metódico que colocaria em risco realmente várias vidas se dali ele saísse, se dali ele fugisse. E um segundo elemento é misturar a figura do doutor com também a figura do xamã. Para quem assistiu Halloween várias e várias vezes, certamente percebeu que o Loomis não fala como um psiquiatra, ele fala como um xamã. É como se ele falasse de alguém que tem um problema mental, um paciente psiquiátrico, de fato, mas um paciente psiquiátrico dotado do conceito que a Deborah Hill inseriu nele, que é o Samhain. E como falar de Samhain, como falar do Halloween nas suas bases, do mal primordial, sem falar religiosamente, xamanisticamente. Então o Loomis parece um profeta do apocalipse. Ele assusta as pessoas e às vezes as pessoas não dão moral para ele, né? Não acreditam nele, inclusive não trancaram Michael Myers de fato em uma prisão de segurança máxima. Ele ficou num regime suficientemente ruim para que ele pudesse fugir como fugiu, né? Muito em virtude por eles não darem atenção à fala desse psiquiatra. Porque ao invés de falar em linguagem científica, ele reconheceu em Michael Myers algo que está para além desses manuais, que dizia algo de que não há nos manuais e nos procedimentos palavras e termos para descrever apropriadamente. Então esse cara parece um profeta do apocalipse. Ele fala de maneira mítica. E é o Dr. Loomis, que ajuda a criar também essa aura mítica que envolve Michael Myers. Ao invés de esclarecer o Michael Myers, ele nos deixa ainda mais confusos em relação a ele e mais temerosos em relação a ele, porque nós não conseguimos compreendê-lo. E a imagem da personagem, né, o macacão de mecânico que ele usa, a máscara que ele usa, também não nos dá a oportunidade de ter contato com expressões faciais. Nós não vemos sentimento nele, nós não temos possibilidade de olhar para o rosto da personagem e tentar ler o que ele está sentindo. E a motivação dele para fazer as coisas que ele faz também nunca foi clara. Quando ele matou a Judith, a irmã dele com apenas 6 anos de idade, ele foi trancado, ele foi levado para ser tratado em Smith's Grove, no sanatório de Smith's Grove, mas desde quando ele matou a irmã dele, ele não falou mais nenhuma palavra. Ele passou 15 anos sem dizer nada. Ele não falou. É bem provável que as próprias cordas vocais dele se atrofiaram, pelo fato de ele não usar. Ele não se expressa. Depois de ele ter feito isso, ele entrou em um estado de catatonia. Ele só esperava. Esperava um momento de sair novamente. Um momento de sair novamente. E o Dr. Loomis percebeu isso. Percebeu essa motivação. Inclusive, em alguns momentos, a expressão catatônica dele, o estado praticamente vegetativo dele, o Dr. Loomis percebeu também que era, de certa forma, uma dissimulação. Ele quis criar um ambiente para que as pessoas acreditassem que ele realmente era inofensivo. Ele era o paciente ideal. Ele não chorava, ele não gritava, ele não pedia nada. As pessoas praticamente esqueciam dele dentro do hospital, porque ele não chamava atenção. Ele era um ninguém. E ser esse ninguém, entre aspas, fez com que se criasse em torno dele todo um ambiente favorável para que ele um dia fugisse. E o Dr. Loomis percebia isso. Percebia que havia uma certa dissimulação, uma expressão maligna nesse sujeito, nessa criança e nesse jovem que ele se tornou, né, extremamente perigosa, né, e que a raiva, né, o ódio que ele carregava era fora do normal, né, era algo realmente primal, né, arcaico, antigo, o mal ancião, que é onde a personagem justamente encontra com esse conceito, né, com as bases da crença da mitologia
do Samhain, né? Das bases, das origens do Halloween. E é isso que também ajuda, né, a construirmos toda essa aura mítica que envolve a personagem do Michael Myers. E a motivação dele continua nublada, turva o tempo inteiro no filme. Perguntamos o tempo inteiro por quê. Por que ele fez aquilo com a irmã? Por que ele está atrás da Laurie? A Laurie não tem nenhum contato propriamente com ele até o final do filme, quando ele realmente se apresenta para ela. Ele passa o dia todo atrás dela, perseguindo ela. Ela vê ele em alguns momentos, né? Ele se permite isso. Inclusive, na cena lá que ela tá indo para a casa da escola com a Annie, né? Elas estão andando na calçada. Ele está do lado de alguns arbustos, né? Ele se move para dentro dos arbustos. A Laurie chama a Annie, fala que tem alguém ali. A Annie vai lá olhar e já não tem mais ninguém lá. Ele observa ela da janela e quando ela olha de novo ele já sumiu. Aquela característica realmente meio medonha e soturna que ele tem, né? Sorrateira que ele tem. Ele fica stalkeando ela o dia inteiro. Só no final do filme que realmente ele chega próximo a ela. Mas ele a vê, a primeira vez que Michael Myers a vê, é justamente quando ele volta para casa. Quando ele sai do sanatório e volta para Haddonfield, ele vai direto para Myers House, para a casa dos Myers, onde ele cometeu o primeiro crime dele. Ele está dentro da casa. E o pai da Laurie Strode, ele é dono, corretor imobiliário, né? E pede ela para deixar a chave debaixo do tapete da casa. E ela deixa, e ele observa ela por dentro da casa, ela fazendo isso, ela não vê ele. Só que há algo na Laurie que ele gosta. Ou não podemos dizer necessariamente que ele goste. Eu acho que até é errôneo usar essa palavra, gostar. É algo que ele se fixa. Ele vê algo nela que o atrai, mas nós não sabemos o porquê. Se nós olharmos para Laurie Strode, há algo de Judith Myers nela. Judith Myers, né? Há algo que lembra um pouco a irmã do Michael. Mas é importante lembrar que esse filme era para ter sido um filme único, ou seja, a trama irmão e irmã que criaram nas sequências aqui não existe. Não existe mesmo. Pode ter sido essa a percepção, né, próxima de que ela tem os traços da irmã dele que o atraiu? Nós não sabemos. Né? O que o motiva tanto a esperar, né, a ser tão calmo e a criar um ambiente tão propício para atacá-la, matá-la, nós não sabemos. Uma coisa que também fica muito... nos leva a cogitar algumas coisas é que Laurie, quando ela vai deixar a chave debaixo do tapete da casa dos Myers, o Tommy Doyle, né, o menino que ela iria servir como babá na mesma noite, no mesmo dia, vai com ela. Inclusive ele conta para ela, né, que as crianças na escola falam que a casa é assombrada, já tem muitas lendas urbanas em relação à casa, né. Criou-se toda, né, um bafafá, inclusive, né, lendas urbanas mesmo em relação à casa, o fato dela ser assombrada e tal. O crime, né, original impactou muito essa cidade. E Michael está olhando, observando os dois de dentro da casa. O Tommy Doyle, ele é baixinho, lourinho, ele lembra um pouco o Michael quando ele era criança. A aparência. O Michael era ainda menor que ele, mas alguns traços, né, o corte de cabelo, o fato de ser um pouco loirinho, branquinho, lembra um pouco o Michael. E a Judith do lado dele lembra um pouco a Judith Myers. A Laurie do lado do Tommy, perdão. Lembra um pouco a Judith Myers. Então ele pode ter projetado alguma coisa ali. E a partir daí ter que se fixado ela. Mas a partir daquele momento ele passa a segui-la intensamente até o final do filme. Ele não desiste, né? Ele cria. E o Michael Myers ele é um cara extremamente frio. Essa frieza dele também assusta. A motivação que eu coloquei aqui, ela é totalmente inapurada. São apenas suposições. Ela não fica clara em momento algum. É para reforçar justamente o conceito, né, do figurino, da máscara, de que ele é algo turvo, vazio. Ele é uma forma, mas que não se traduz, que não se lê. E uma outra coisa que também fica muito reforçado, que é extremamente trabalhado a todo momento, é que
ele é calmo, ele é frio, ele espera, ele conduz, ele não deixa ser conduzido. Ele conduz. Na medida que o Michael Myers começa a operar, ele começa a lapidar o ambiente e as pessoas, os personagens que compõem esse ambiente a favor dele mesmo. Né? Na noite do crime, né, na noite que ele persegue a Laurie, nós temos personagens ali. As duas crianças, que são Tommy Doyle e a Lindsay Wallace, que era a menina que a Annie iria cuidar, mas deixou com a Laurie, né, empurrou para ela para poder sair para namorar, algo que ela não conseguiu fazer, o Michael mata ela antes. Temos a própria Annie, temos a Linda e o namorado dela, o Bob, e essas são as pessoas que compõem ali. O Michael vai limpando, entre aspas, limpar no sentido de matar mesmo, todo mundo até que ele cria um modo de ficar sozinha com ela. Um modo de que ele fique sozinho com ela num ambiente preparado por ele, que é justamente quando acontece aquela cena que ele atrai ele para a casa vizinha, né, que eu havia falado lá anteriormente. E ele faz isso com uma frieza absurda, de maneira muito calculista e sem ser percebido. A técnica da ansiedade, né, da criação da tensão usada pelo Hitchcock é muito aprimorada aqui pelo Carpenter, na minha opinião, porque ele insere algo, uma brincadeira mesmo, né? Algo que o Carpenter, que o Alfred Hitchcock não fazia muito. O Hitchcock apresentava o objeto, a gente sabia que ele estava lá, e aos poucos havia essa aproximação. O Carpenter brinca com essa coisa de apresentar e esconder, apresentar e esconder. Então a gente vê, por exemplo, a Annie conversando no telefone, andando para um lado e para o outro, né? E uma porta aberta atrás dela sem ninguém. Aí a câmera vai para um lado, a imagem segue a Annie, sai da porta, e depois a Annie volta, o Michael Myers está lá atrás. Só a forma dele, bem desfocado mesmo, e a Annie não vê. Depois ela volta, vira e vai em direção à porta e já não está lá mais. Ele já sumiu, ela não vê ele. E é assim o tempo inteiro. Assim o tempo inteiro. Ele vai estudando, observando, stalkeando as suas vítimas para criar um clima adequado, um momento adequado para se ver livre delas. E tudo isso para ficar sozinho, no grande finale dele, que seria ficar sozinho com a Laurie. E tudo isso num ambiente, num cenário, né, numa adaptação feita para que nós tivéssemos mesmo a percepção de um dia de Halloween, de um clima de Halloween. Uma coisa que eu acho que é importante dizer também, que é uma outra contribuição da Debra Hill, não do John Carpenter, é que Debra Hill cresceu numa cidade interiorana realmente. Uma cidade interiorana que nós vemos aqui em Haddonfield, uma cidade pacata, uma cidade que as pessoas tinham segurança para dormir com as casas abertas, né? Que crimes era uma coisa totalmente... crimes hediondos, né? Uma coisa totalmente impensável. A cidade onde acontece, né, Halloween, a história, chama-se Haddonfield. E no filme ela é dita como uma cidade do estado de Illinois. Haddonfield é o nome da cidade onde a Debra Hill cresceu. Na verdade, Haddonfield, Illinois, não existe, mas existe Haddonfield, New Jersey. E Debra Hill tentou procurar uma cidade, escolher uma cidade que transpirasse como essa cidade interiorana que ela cresceu. E eles acharam esse lugar em South Pasadena, né, na Califórnia, inclusive. Né? Não, nem Illinois e nem New Jersey, mas eles acharam uma cidade, South Pasadena, lá na Califórnia. Um problema que eles tiveram, básico, foi o fato de terem que rodar o filme, né, filmar em 20 dias o filme, mas na primavera. E isso criaria um problema, né, porque Halloween, que não é no outono, Halloween tem aquela coisa mesmo das folhas caindo, do vento, né, forte, soprando, folhas no chão. Então eles passaram um perrengue danado para compor esse cenário. E nós vemos muitas folhas mesmo, né, no filme, voando para os lados. Inclusive eles usavam essas folhas, recolhiam todas essas folhas para usar em outras cenas posteriormente. Foi bastante difícil de criar isso, mas tudo isso também partiu
de Debra Hill, de ideias da Debra Hill. Né? Então a contribuição dela foi marcante e enfática para esse filme. Eu recomendo que realmente quem gosta do filme não dê crédito apenas ao John Carpenter, mas lembre dela como essa pessoa que também ajudou a criar esse clima de outono, esse clima de dia de Halloween para as peripécias, assim, propriamente ditas, né, do personagem, do antagonista do Michael Myers. A contribuição dela foi muito forte nesse sentido. E esse clima fantasmagórico outonal, né, de uma frieza, né, de vento, de folhas, esses elementos também ajudaram a criar essas sensações em virtude da maneira como o set foi trabalhado. Para encerrar, né, uma coisa que eu acho muito importante no filme é reforçar aquela ideia que foi inserida por Debra Hill de que o mal não pode ser destruído, né? O mal não morre. Mas como eles iriam trabalhar isso? John Carpenter não queria que o Michael Myers fosse um personagem sobrenatural. E o Michael Myers original, do conceito original, não é um personagem sobrenatural. Não é. Né? Se a franquia transformou ele nisso, é algo a posteriori. Mas também não podemos dizer que o Michael Myers é um personagem puramente humano, porque ele é justamente o híbrido entre o humano, porque ele se insere dentro do possível, daquilo que é possível de acontecer conosco, né? As coisas que ele comete, as coisas que nós estamos sujeitos a passar, ele representa isso, ele é um ser humano, só que ele contém algo elementar, algo primal, algo antigo e ancião. Né? Então ele é um híbrido disso. Ele é um humano com um pezinho no sobrenatural. Né? Só que o que o John Carpenter queria para o filme, para o desfecho, para o final, não era que ele se fosse um fantasma, mas ele queria deixar a impressão de que esse mal indestrutível é um mal que está entre nós. No último ataque no filme, né, quando Michael pela última vez tenta estrangular a Laurie, inclusive ela retira a máscara dele, né, e nós vemos lá o ator Tony Moran, né, eles não fizeram com o Nick essa cena, porque o Tony era mais bonito que o Nick, coisa meio tosca, né, mas enfim, usaram Tony Moran. É justamente o momento que o Dr. Loomis chega na cidade. Ele havia rastreado o Michael, tinha visto o carro que ele tinha roubado no sanatório para fugir, né? Entrou na casa e aí ele dispara, né? Tira a arma e dispara 6 vezes contra ele. Toma 6 tiros, ele cai, né, da bancada, né, da varanda da casa, no segundo andar que ele estava, e despenca lá no jardim, né, na parte de fora da casa. O Dr. Loomis vai... na verdade ele fica estático, né? Ele dispara 6 vezes e fica bastante nervoso, ele pouco se mexe. E a Laurie, inclusive, fala um pouco com ele, né? Pergunta, né? Ele realmente era o bicho papão? Porque era algo que o Tommy sempre perguntava, né? Tinha muito medo durante o filme. E o Dr. Loomis fala, né? De fato, ele era o bicho papão. Quando o Michael cai lá embaixo, nós temos um foco da câmera, né, da câmera cinematográfica, no corpo dele. Ele cai lá embaixo e fica estirado. E depois essa câmera corta para o diálogo do Dr. Loomis com a Laurie Strode. Daí, o Dr. Loomis, depois desse diálogo, ele vai para a bancada da varanda, olha lá para baixo, e o corpo do Michael não está lá. E a Laurie, né, a Jamie Lee Curtis, volta a chorar lá dentro. E o tema, né, a música de Halloween, passa a tocar. A música cria de novo, né, reintroduz, digamos, a essência do Michael Myers e do conceito do John Carpenter aqui, né, e da Debra Hill também. De que o mal, de que a ameaça não foi contida. E a reintrodução da música é também a reintrodução, a atualização
de que essa ameaça ainda existe, né? Reforçando novamente que música para Halloween é fundamental, de que nós temos uma narrativa que é textual, mas que a música também é narrativa. A música também informa, ela também conduz. E nós vemos na trilha sonora do John Carpenter variações dessa trilha. Tema central, original, o mais recorrente, que é o que começa o filme, que reintroduz aqui também. É reintroduzido aqui também, né? Mas durante várias cenas do filme, nós temos, por exemplo, quando o Dr. Loomis chega na Myers House, na casa dos Myers. Pam, 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 pom. Pam, 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 bom. Suspense, né? Quando o Michael Myers está para atacar a Linda, né? Na cena do estrangulamento. Pam, 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 pam. Já é uma abordagem para criar tensão. São variações da trilha que ajudam a criar o humor, a tensão do filme. No final, quando Michael desaparece depois de ter tomado 6 tiros, ela é reintroduzida novamente para recriar novamente esse movimento de tensão e levar o filme para o seu princípio. É o retorno. Ele ainda está lá fora. O mal ainda está lá fora. Não foi destruído. A trilha sonora é reintroduzida. O tema central, original, é reintroduzido. E um outro elemento também é introduzido aqui, que é a respiração do Michael Myers. Uma coisa que eu não disse durante esse áudio, e que é muito marcante também na personagem, é que nós ouvimos constantemente a respiração do Michael Myers dentro da máscara. Porque muitas vezes nós estamos acompanhando a visão dele, né? A ótica dele, do stalk. Nós estamos com ele, vendo com os olhos dele, em muitos momentos do filme. E tem aquela respiração pesada, né? Recarregada dentro da máscara. E quando ele some, essa respiração também é reintroduzida junto com a trilha sonora. Aí o filme passa a mostrar a imagem da casa que a Laurie estava trabalhando como babá, né? A casa dos Doyle. A casa onde ela está agora com o Dr. Loomis, que ela foi atraída, que é a casa dos Wallace. O filme passa a mostrar também cenas das ruas, né, da cidade, tudo junto, com a trilha sonora, com a trilha tema do filme, com a respiração, e a respiração só vai aumentando a cada corte de cena. Só vai aumentando. E por fim, ela termina com uma imagem central da casa dos Myers, onde tudo começou. E a inspiração lá em cima, com um tônus gigantesco, alto, né? Opressor. Qual é a ideia aqui? É reforçar o conceito da Debra, de que você não pode matar o mal, mas reintroduzido na ótica, na realidade do cotidiano americano, de que o mal, né, o nosso inimigo pode estar em qualquer lugar. Quando se mostrou as casas, a rua, a casa original, é essa a ideia, de que o mal está em todos os lugares, que ele está nos olhando, ele está nos vigiando, e que nós estamos indefesos em relação a ele. Que esse mal, né, aos olhos que percorrem os nossos corpos, as pessoas que nos observam, que nos desejam, que nos ameaçam, que elas ainda estão nos vendo, que elas estão em algum lugar. E ao retornar a todos os lugares que o filme usou como cenário, ele também reforça que elas estão em todos os lugares, que é parte do nosso cotidiano. E é um mal que nós estamos sempre em desvantagem. É um mal que está sempre colocado, pronto, para nos atacar, para tomar-nos, né, e nos violentar a qualquer instante, e que nós não sabemos onde ele está. É um reforço disso. É um reforço de uma coisa que os americanos, né,
passavam na época. Era um trauma social que eles vivenciavam na época. E isso é extremamente ameaçador. Ou seja, marcou, né? Esse filme marcou por trabalhar dessa forma, né, conceitual e tão atenciosa com seus conceitos, com a mensagem que ele queria trabalhar. Esse elemento foi usado várias vezes durante o filme. Na cena de ataque, né, na final chase, na perseguição final do filme, a Laurie ela escuta a respiração do Michael em alguns recintos, mas ela não sabe onde ele está. Né? E aqui no final isso é feito com um tônus maior, com mais intensidade, para terminar o filme justamente com a tensão lá nas alturas. Não preciso dizer que Halloween foi basicamente o filme que deu início à onda dos slashers, né, a slasher wave, justamente porque foi um filme barato, como eu falei, 300 mil a 325 mil dólares para ser feito, e que arrecadou cerca de 60 a 70 milhões, né, só de bilhetes vendidos, pessoas indo ao cinema assistir ao filme. Isso criou um precedente que fez com que vários outros estúdios mais modestos, pessoas com dinheiro para investir em filmes baratos, começassem a produzir em massa, né, em cadeia, vários e vários slashers. Aí que surgiu Sexta-feira 13, que foi totalmente inspirado, chupado, né, do Halloween, né, mais adiante o Fred Krueger, e dezenas, literalmente dezenas de bagaceiras de filmes slashers. Criou realmente a slasher wave. Foi uma tendência da época. A maioria dos filmes bastante ruins. Mas Halloween é um clássico. Foi o primeiro a comungar de todas essas características, a dar o caminho das pedras, né, a indicar também o caminho para onde ir, mas que eu considero que seja um filme muito único. Ele não foi replicado de forma alguma. Quem viu Halloween viu todos os slashers movies. Quem viu Halloween já viu todos. São histórias diferentes, filmes diferentes, personagens diferentes, mas a ideia básica, a premissa básica, né, o conceito básico, Halloween já mostrou. Não há necessariamente muita coisa nova nos demais. Apenas alguns outros elementos, aspectos que foram sendo introduzidos, né? Sobrenaturais, em alguns filmes, né? Alguns outros motins em outras motivações, mas não há nada parecido, conceitualmente falando, né, com o que John Carpenter criou. Michael Myers é uma personagem única. Não à toa, uma personagem que se tornou tão famosa, né, e tão atuante no imaginário popular, marcada na data, na comemoração também, como ficou. Michael Myers é tão famoso como Drácula, né, a Múmia, e personagens, Frankenstein, né, o monstro no caso, personagens tão famosos e icônicos. Ficou marcado, né, e ele continuará sendo, certamente nas gerações que se seguirem. Bem, essas são as minhas contribuições nesse meu longo falatório aqui, né, nessa extensa narração. Mas era essa a intenção, fazer algo realmente bastante explicadinho, profundo, né? Era realmente minha intenção que fosse algo verborrágico, para justamente comemorar o Halloween e a obra em si, com bastante profundidade. Um abraço e Happy Halloween, meus caros.